Nós vamos então para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire, o item número 4, a coragem da fé. Então, temos aqui a partir do item número 13, também aqui, o subitem número 13. Então, demonstração de fé para nós, primeiro temos que entender o que significa fé. A fé pode ser simplesmente acreditar em alguma coisa, pode ser acreditar que alguma coisa é de fato real. Então, nos tempos de hoje, quando nós começamos a ter uma educação religiosa, aliás, isso vem de há muito tempo, não é algo atual, pelo contrário, é algo secular, se não milenar. Nós nos comportamos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Principalmente para aqueles que buscam uma conexão com Deus, e nisso nós também entramos num objeto de fé, numa prática de fé, porque nós precisamos entender o que é Deus, como pergunta Kardec, lá na primeira questão do Livro dos Espíritos. Então, acreditar em Deus, acreditar na realidade da vida espiritual, acreditar que nós somos espíritos. Então, todas as nossas crenças começam a influenciar no nosso modo de viver. Então, para analisarmos essa questão da coragem da fé, ela pode ser interpretada de várias formas, desde a forma mais pura, mais verdadeira, até a forma mais equivocada. A forma equivocada, basta a gente lembrar que nos tempos de hoje, nós vemos nos meios de comunicação atentados terroristas, motivados exatamente pela fé. Então são pessoas que demonstram a sua coragem da fé através de atos equivocados. Assim como nós temos a coragem da fé daqueles que vivem os valores mais nobres trazidos pelo mundo espiritual através das diversas escolas, e vivem com nobreza, vivem com dignidade, realizando grandes obras em nome dessas leis universais, em especial a lei do amor. Então nós temos nos dois extremos, desde aqueles que justificam a sua fé verdadeira, pura, através de atos de coragem, e do outro extremo, aqueles que agem com completo equívoco, baseado numa crença falsa, numa crença ilusória. Então, analisando esses dois extremos, nós podemos perceber então que, claro, nós temos esse espaço intermediário que mostram as várias interpretações da fé, que ora nós agimos com coerência, agimos com sinceridade diante dessa verdade que vai se revelando diante de nós, e outras vezes nós mesmos nos equivocamos em algumas práticas, imaginando, por exemplo, que nós agimos por coragem da nossa fé. Então, isso acontece em todas as escolas religiosas, isso acontece com todas as pessoas. Nós temos desde aqueles que se fortalecem na fé, até aqueles que perdem também a sua fé. Seja por uma grande desilusão, seja por uma descrença. Então, quando nós falamos em fé, ela é uma força muito poderosa que direciona as nossas ações nas situações mais variadas da nossa vida. Então, se a fé é verdadeira, as ações são nobres. Se a fé é equivocada, as ações são equivocadas também. Então, cabe a nós entendermos exatamente quais são os objetos da nossa fé, quais são os alvos da nossa fé. Kardec separa para nós aqui duas passagens dos Evangelhos, uma do livro de Mateus, capítulo 10, e outra do livro de Lucas, capítulo 9. E ele fala exatamente sobre a coragem da fé na sua prática,
na demonstração através das opiniões, na demonstração através da postura, através de você assumir publicamente aquilo que você acredita. Então, lembremos sempre que a base dessas nossas ideias partem exatamente desses comentários iniciais. Primeiro precisamos entender no que acreditamos e se essa nossa crença ela é verdadeira ou equivocada. E nós vamos observar isso através dos resultados das nossas atitudes, das nossas opiniões. Então, Kardec separou aqui então do livro de Mateus. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. E depois aqui no livro de Lucas, ele complementa com uma passagem semelhante, lembrando que nós temos, principalmente nos 3 evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, passagens muito semelhantes. E no livro de João, nós temos ali outros relatos sobre a vida de Jesus e os ensinamentos dele também. Então nós veremos muitas vezes passagens repetidas nesses 3 evangelhos. E aqui no livro de Lucas, diz assim: porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Então tivemos aqui 2 passagens que falam exatamente sobre as orientações de Jesus, né? Naquela época, quando essa nova doutrina começava então a ser difundida pelo próprio Cristo, levando essa mensagem, em especial, né, recheada de virtudes, ela contrariava exatamente o pensamento dominante, que era um pensamento político, um pensamento econômico, um pensamento imperialista, né, daquele império que dominava toda aquela região. E aí então aqueles que se declaravam seguidores, geralmente dentro daquelas 3 etapas, né, das novas filosofias que nós conversamos, a nova filosofia ela gera, diante de um ambiente dominado por outras ideias, primeiro ela estimula a ridicularização, então ela acaba sendo objeto de sarcasmo, de ironia, né, de descrenças e tudo mais. Depois que passa essa primeira fase, a segunda fase, já que ela não foi destruída com as ironias, então ela começa a ser criticada, perseguida, não apenas as ideias, mas também aqueles que divulgam e aqueles que seguem. E depois a terceira parte vem a aceitação. Quando ela já se estabeleceu como uma verdade, ela passa a ser aceita, não por todos e muito menos ao mesmo tempo. Então é algo que gradativamente ela vem se estabelecendo. Então nós vimos isso no cristianismo, nós vimos isso na doutrina espírita, nós vimos isso na própria ideia de Darwin, porque isso não é exclusivo de uma filosofia religiosa, espiritualista, a própria ciência também é assim. Basta a gente lembrar que Galileu Galilei, Nicolau Copérnico também vivenciaram isso, quando falaram inicialmente que a Terra era redonda e que a Terra girava em torno do Sol. Primeiro começavam com os comentários maldosos e sarcásticos, que eles estavam malucos, que eles não sabiam o que estavam falando e tudo mais. E aí então essas ideias começaram a tomar corpo e eles começaram a ser perseguidos, em especial pelo Tribunal do Santo Ofício naquela época. Então nós temos esse mesmo processo em várias e várias situações da nossa vida prática. Então isso acontece nas ciências, isso acontece na filosofia, isso acontece nas religiões. Então naquela época Jesus difundia essa ideia. Então muitos daqueles que seguiam Jesus no seu início eram vistos como pessoas malucas.
pessoas que estavam desequilibradas, pessoas que sofriam de algum problema mental. Então eram apontadas em casa, eram apontadas na rua. Depois que passou essa primeira fase, assim como Jesus também sofreu essa primeira fase, naturalmente, a segunda fase veio de perseguição. E aí então veio o grande teste de fé. Olá, Luciana, bom dia. Veio o grande teste de fé. Porque aí então Jesus resistiu a essas perseguições enquanto pôde. Enquanto pôde não, ele até o final, quando ele foi executado pela segunda legislação do Império e tudo mais, por toda aquela conspiração que foi montada. Então ele resistiu até o final, sendo fiel à missão que ele veio cumprir. Mas o grande problema foi, e aqueles que eram os seguidores? Eles mantiveram essa mesma postura? Nós vimos então, o vemos na própria história, a gente tem como um exemplo prático disso, que dentro da história dos grandes ícones da doutrina espírita, Joana de Ângeles, que segundo as histórias trazidas por Divaldo Franco sobre ela teria sido Joana de Cusa, uma daquelas seguidoras próximas de Jesus, que acabou sendo perseguida e executada nas arenas romanas, quando os cristãos eram mortos, então, por causa de suas crenças. Tivemos também a própria história de Paulo de Tarso, que se tornou aquele dos grandes carrascos dos cristãos naquela época, quando ele saía de lugar em lugar perseguindo, prendendo e determinando a execução daqueles que eram os cristãos. Então ali, para aqueles seguidores, a pergunta é: qual era exatamente o grau de coragem e de resistência em manter aquela opinião como aqueles que confessavam Jesus diante dos homens, conforme nós vimos aqui nessa passagem dos Evangelhos. Então nós tínhamos ali muitos que se tornaram mártires por se declararem publicamente e manterem suas opiniões, mas nós tivemos histórias também daqueles que negavam. Tivemos a história de Pedro, aquele que negou 3 vezes Jesus. Se não me engano foi Pedro, me corrijam se eu estiver errado, que agora me bateu uma pequena dúvida. Então, que negou Jesus 3 vezes. Tivemos aqueles que... Obrigado, Cindizinha. Tivemos aqueles que disfarçavam, aqueles que fugiam. No momento em que eram perguntados: escuta, você não era um daqueles que caminhava junto com Jesus, que falava sobre ele? Muitos negavam. Não era não, é um engano. Então essa demonstração de coragem da fé, muito mais do que provar que era um seguidor, mostra muito mais uma questão de caráter, de personalidade, de confiança nesses princípios, do que necessariamente um enfrentamento da sociedade. Hoje isso mudou bastante, nós não temos mais a necessidade de provar com a própria vida que nós somos dessa daquela religião. Isso, pelo menos numa sociedade equilibrada, nós infelizmente encontramos ainda extremismos em alguns locais. Temos, por exemplo, na África, temos no Oriente Médio, temos no Extremo Oriente, também no Sudeste Asiático, comunidades cristãs, comunidades judaicas, que são alvos de atentados pelo fato de serem dessa daquela religião. Então, lamentavelmente, ainda temos isso. Aqueles que querem provar sua fé, como dissemos no início, praticando atentados terroristas. Então, numa sociedade equilibrada, já não há mais a necessidade de nós enfrentarmos a própria sociedade demonstrando a fé. Mas aí fica uma questão íntima, porque já não é o fato de você demonstrar publicamente aquilo que você acredita ou deixa de acreditar. Já é uma relação íntima. Por exemplo, para nós cristãos, é aquela nossa relação íntima com o próprio Jesus. Para aqueles que têm a sua crença, o objeto de adoração, o próprio Deus, é a mesma coisa, uma relação íntima com Deus. E isso se dá através exatamente do comportamento, da conduta
dentro do ambiente onde se vive. Aqui Kardec fala para nós sobre a coragem das opiniões, né? Então ele diz assim: a coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é a prova de dignidade é enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Então aqui Kardec não fala necessariamente sobre opiniões religiosas. Inicialmente nós falamos sobre opiniões que são emitidas de uma forma produtiva, de boa fé, não opiniões equivocadas, porque isso acaba sendo muito mais destrutiva do que positiva, do que favorável. Mas nós falamos exatamente daqueles que trazem novas ideias, ideias que são consistentes, ideias que são verdadeiras, que são proveitosas, diante de opiniões diversas de uma sociedade, opiniões diferentes. Mas ele mantém a sua opinião. Quando nós falamos dentro de um cenário político, dentro de um cenário científico, nós tivemos casos, por exemplo, de pessoas que, diante de temas polêmicos, né, como no meio jurídico nós temos a pena de morte, temos a prática do aborto, temos a eutanásia, que são temas discutidos dentro desse campo da bioética, né, Miriam? Temos questões ideológicas e políticas dentro do ambiente religioso. Então nós temos várias e várias situações no nosso cotidiano em que nós emitimos opiniões diferentes. E o grande detalhe é exatamente isso, né? É importante o caráter, a firmeza dessa opinião, defendendo as suas ideias, desde que seja de uma forma produtiva. Então é nesse sentido que Kardec coloca para nós. Então, não é o medo de confessar publicamente aquilo que se acredita. Em especial, dentro desse meio religioso, ou filosófico, espiritualista, né, que nós podemos dizer assim, de uma forma mais abrangente, nós temos naqueles dois extremos, aqueles que declaram a sua crença muito mais como um enfrentamento, mas que na prática nem sempre revela a fidelidade a essa filosofia, é muito mais um culto exterior do que uma vivência real. E temos do outro lado aqueles que vivenciam a filosofia e não necessariamente fazem propaganda daquilo que acreditam. As próprias ações já se tornam uma propaganda. Então nós vamos encontrar esses extremos e vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Kardec diz ainda para nós: nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Então aqui mais uma vez a gente vai perceber que há fraqueza, recuar diante das consequências da sustentação das opiniões. Ou seja, você mantém aquela opinião desde que tudo seja favorável. No momento em que você é ameaçado, no passado na sua segurança, no presente no conforto, na sua aceitação, então você muda de opinião. Essa mudança de opinião demonstra exatamente essa fraqueza. E aí mostra também, né, que essa flexibilidade é muito mais essa fraqueza de caráter do que uma demonstração de coragem na sustentação da sua fé. Em especial aqui diz para nós então, Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que se alguém se envergonhar de suas palavras, ele também se envergonhará daquele, que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus
o que confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temeram confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão assim, as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e dos outros. Aqui então o detalhe interessante dessa passagem aqui de Jesus, no livro de Mateus, nós vamos perceber um certo tom de ameaça. E aí, naturalmente, nós vamos contextualizá-la no local, nas circunstâncias, quem eram aqueles que ameaçavam e quem eram aqueles que se sentiam ameaçados, qual era a educação que se tinha naquela época. Então, aqui no livro de Mateus nós temos: todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. E o que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então nós vemos aqui Jesus fazendo aquele papel de ameaçador. Se você me aceitar, eu faço uma propaganda a seu favor. Se você me negar, eu também vou te negar. E aí nós entramos exatamente naquela... Essa também seria uma daquelas ideias que se encaixariam naquele capítulo que fala sobre a estranha moral. Porque, mas espera aí, Jesus fazendo essa ameaça, ele deixaria de declarar, ele negaria alguém diante de Deus, sendo que ele mesmo disse que nenhuma ovelha se perderia? Então nós fazemos uma interpretação, a partir dos princípios espíritas, em que nós entendemos da seguinte forma, que aquele que aceitar, e aliás esse é um jargão utilizado dentro de alguns meios religiosos, que fala que você aceita Jesus ou você nega Jesus. Muitas vezes essa aceitar Jesus ou negar Jesus, ele acaba sendo uma aceitação do homem Jesus, do indivíduo Jesus, e não da sua filosofia. Então é exatamente essa ideia que se tem. Então você se declara seguidor, você fala em seu nome, mas você não entende exatamente qual é a sua filosofia. Você não passa a viver a partir daqueles princípios. Então, se não é transmitida essa ideia com essa profundidade, acaba se vivendo exatamente dessa forma exterior. Então nós vemos adesivos, camisetas, imagens, nomes que são utilizados, expressões que são utilizadas publicamente, sem necessariamente a vivência da filosofia. E aí foi aí que nós entramos então naquela nossa conversa introdutória, falando exatamente assim, tá, essa coragem da fé, mas o que é exatamente a fé para cada um de nós? Nós acreditamos em quê? Ou acreditamos em quem? Porque muitas vezes acredita-se em alguém, e aí então nós atribuímos a responsabilidade a esse alguém de fazer por nós aquilo que nos cabe, e nós acreditamos em alguma coisa, e essa alguma coisa passa a ser para nós a nossa referência de vida. Então acreditar em alguém ou acreditar em alguma coisa. Então precisamos, mais uma vez, entender exatamente no que nós acreditamos. E por que acreditamos naquilo e o que esperamos receber a partir dessa crença. Não, lá, fraterna? Isso é fundamental para nós. Então vamos lá. Interpretando aquilo que foi colocado. Jesus, então, no papel daquele que faz a ameaça. Dentro dos princípios espíritas, então, nós entendemos que aquele que confessa Jesus, muito mais do que saindo fazendo declarações públicas, que acredita, que é espírita ou que não é espírita, nós falamos exatamente da vivência. Acreditar nos seus princípios, acreditar nos seus valores, vivê-lo, enfrentá-lo, né, colocá-lo à prova diante das opiniões que nós temos no mundo hoje. Então nós espíritas, por exemplo, não nos preocupamos
exclusivamente com aquilo que vai acontecer no nosso futuro espiritual. Nós acreditamos no presente, acreditamos na realidade que nós vivemos hoje. E a realidade que nós vivemos hoje exige de nós uma posição, uma postura diante da sociedade. Uma sociedade insatisfeita, uma sociedade temerosa, uma sociedade descrente. Quando nós vemos nos meios de comunicação a violência, a corrupção, vemos ali os protestos, todas as manifestações. Olha quanta coisa nós começamos então a abranger dos valores, dos princípios espíritas que nós temos. Então, a nossa fé não é uma fé religiosa, é uma fé filosófica. Porque a fé religiosa faz com que nós corramos às nossas instituições, aos templos, à estrutura arquitetônica das nossas religiões, nos abriguemos lá dentro e nos esquecemos das nossas responsabilidades lá fora. Depositamos a nossa fé numa promessa futura e nos esquecemos das responsabilidades do nosso cotidiano. Então, para nós espíritas, não é a fé na religião, é a fé nos seus princípios, nos seus valores, na sua filosofia. E aí então nós vamos demonstrar essa nossa fé em situações das mais variadas. Por exemplo, nós ouvimos, diante da opinião pública, né, os comentários, as críticas, para todos aqueles que praticaram crimes, corrupção e tudo mais. Para nós espíritas, nós temos duas posturas. Ou também criticarmos, porque todo mundo critica, mas isso vai contra aquilo que nós acreditamos. Ou emitimos a nossa opinião que, embora a atitude seja errada, nós também acreditamos na regeneração daquele que erra, aceitamos, por exemplo, o perdão desses erros que são praticados, confiamos na justiça que fala para nós, por exemplo, da lei de causa e efeito. Isso para nós é uma demonstração de fé. Naquele caso, por exemplo, das ironias, dos sarcasmos, como Kardec colocou para nós aqui, ele disse assim que a coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é a prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos. Então Kardec ele trouxe para nós aqui várias situações que acontecem no nosso cotidiano. Então você está numa roda de amigos, todo mundo começa a fazer uma crítica, fazer um comentário, e aí fala assim: e você, fulano, no que você pensa? Não, eu concordo, é isso mesmo. Ou a gente vai dizer assim: olha, para falar a verdade, eu até entendo tudo isso, mas eu prefiro pensar diferente. Aí então vem o sarcasmo: só podia vir de você mesmo. Você com esse papo de religião, você com isso, com aquilo. E aí começam então essas ideias. E acaba ficando sem assunto, né, André? E as pessoas têm medo do quê? Têm medo das críticas, têm medo de ficarem isoladas, de serem excluídas. Então elas acabam, na verdade, mantendo a mesma conduta que todo mundo tem, para que ele continue fazendo parte daquele meio. Quantas pessoas já foram chamadas de caretas, né? Careta é uma expressão antiga, mas talvez seja mais adequada, né, para essa nossa ideia, de careta, de fanático, de estranho. Então, para evitar esse tipo de rótulo, acaba mantendo a ideia da maioria, mesmo sabendo que isso é equivocado. Pois é, Márcia, nem sempre, você colocou, né, nem sempre o meio ainda nos é adequado, mas nós lembramos sempre, santinho, né? Pois era assim, dizinho. Já levou uma dessa também, né? Então, o que nós percebemos, Márcia, é que nós, enquanto seres humanos, nós temos uma necessidade muito grande de sermos aceitos pelo nosso grupo social. E essa aceitação, ela vem por uma série de motivos. Aliás, ela se dá através de uma série de práticas. Tá certo, né, André? Faz parte, né? Então, tem uma série de ações que nós temos hoje. Então, por exemplo, quando você fala dessa aceitação, você tem de fazer o que todo mundo faz, de pensar o que todo mundo pensa, de você dizer o que todo mundo diz.
Se você fizer alguma coisa estranha, você começa então a sair daquele meio onde você inicialmente gostaria de fazer parte, e você começa a fazer parte do grupo dos excluídos. E esse grupo dos excluídos é interessante que acaba sendo um grupo opositor, porque a sociedade, de um modo geral, tem uma opinião e esse excluído tem outra opinião. E eles começam então a se enfrentar. E nós vemos então ali uma guerra religiosa, uma cruzada que acaba acontecendo, fazendo com que as pessoas se distanciem exatamente pelas suas opiniões. Felizmente, a doutrina espírita transmite para nós uma ideia de aceitação muito natural, de aceitarmos a opinião do outro, de aceitarmos a crença do outro, sem vivermos esse radicalismo. Infelizmente, esse radicalismo acaba acontecendo porque, embora seja parte de algumas filosofias, isso também faz parte das paixões que afetam a todos nós. Então eu fico tão apaixonado por aquilo que eu acredito que eu acabo me tornando um pouco mais radical. E nisso eu acabo criando inimizades, acabo provocando desequilíbrios. E nós falamos isso dentro de casa, fora de casa, fazendo parte de um grupo qualquer. Então, a doutrina espírita, ela nos diz assim, olha, cada um tem a sua opinião. Nós entendemos através dessa nossa fé racional, e não simplesmente uma fé apaixonada. Essa fé racional nos ajuda exatamente a entender no que eu acredito, por que eu acredito e qual é a consequência dessa minha crença. E aí, então, por isso que eu falei para vocês que, inicialmente, era necessário nós estabelecermos o que nós entendemos como fé. O que é a fé e no que nós acreditamos. Então, a fé racional nos diz exatamente isso. Se nós observamos alguém que pensa de um modo diferente, ele tem os seus motivos para pensar. E nós vamos analisar, então, mas quais são as consequências desse modo de pensar. Nós tivemos, por exemplo, nos jornais essa semana, naquela região do Oriente Médio, não me lembro se era no Paquistão, no Afeganistão, um irmão que assassinou a irmã por enforcamento, porque ela pensava diferente. E isso era simplesmente uma prática de fé. Vimos recentemente, em algumas grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, jovens, crianças na verdade, adolescentes, que eram seguidoras do candomblé, que andavam na rua vestidos com as roupas características do culto, serem agredidas e apedrejadas por outros grupos de pessoas que se colocavam, que se diziam como parte de uma determinada religião. Instituições que foram invadidas e depredadas. Tudo isso faz parte desse demonstração de fé, mas pelo resultado nós já vemos claramente o equívoco desse tipo de prática. Então, para nós que temos por objetivo o nosso crescimento, a nossa transformação espiritual, através do desenvolvimento dos valores, as nossas ações e as consequências das nossas ações são elementos fundamentais que vão determinar se nós de fato estamos nos desenvolvendo ou estamos regredindo diante daquilo que nós acreditamos. A Angelina colocou, devemos aceitar os que pensam diferente porque somos também seres diferentes. Na verdade, todo mundo é diferente do outro, né? Não adianta a gente querer pensar isso de um modo diverso dessa realidade. Só que nós somos naturalmente educados com certas filosofias e aí então os nossos valores vão sendo direcionados nessa ou naquela direção, que pode ser uma direção aceita pela maioria ou não. E é aí que começam então esses grandes conflitos. A Miriam colocou, a imparcialidade também é sempre um desafio, e nem sempre compreendida, e muitas vezes confundida com estar em cima do muro. Essa situação, Miriam, como Kardec colocou aqui no
no início desse nosso texto, ele fala assim, olha que interessante, a coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens. Significa que as nossas opiniões, a coragem das nossas opiniões, ela tem uma necessidade de aceitação muito grande da opinião dos homens, da opinião da maioria. Então, muitas vezes, nós emitimos a nossa opinião, ou sustentamos uma posição, muito mais por orgulho, por vaidade, do que realmente por princípio. Porque aquela ideia de que apontam que você se encontra em cima do muro, nós ficamos com aquela preocupação, poxa vida, mas alguém disse isso de mim. Mas nós nos esquecemos dos nossos princípios e da nossa relação íntima com aquilo que nós acreditamos ou com aquele com quem nós nos afinizamos. Ou seja, não me importa qual é a sua opinião, porque eu tenho convicção de que a minha posição é a opinião correta, é a posição que eu preciso, que eu considero correta. Então a gente tem uma necessidade muito grande de aceitação. Será que vão concordar comigo? Será que não vão concordar comigo? O que será que vão pensar sobre mim? Então, essa opinião externa a nosso respeito, essa opinião dos outros a nosso respeito, ela é muito importante para nós ainda, porque essa ideia do orgulho e da vaidade é algo muito presente ainda na nossa personalidade. Então, quando nós estabelecemos os nossos princípios, nós não nos importamos com aquilo que os outros pensam. Mas é fundamental, porque muitas vezes, mais uma vez entrando naquela ideia da confusão que a gente faz sobre fé, sobre coragem e tudo mais, a gente tem aquela ideia que muitas vezes eu não me importo com a opinião dos outros, mesmo eu estando errado. Sendo que a opinião dos outros pode ser para mim um reflexo daquilo que eu estou vivendo e pode me ajudar na minha educação. Outras vezes eu não me importo com a opinião dos outros porque eu estou convicto de que aquilo que eu estou fazendo é certo. Certo dentro desses princípios mais elevados, desses princípios mais equilibrados, que o resultado das minhas ações são resultados positivos. Então a opinião dos outros, ela pode até ser para nós aquele espelho que nos ajuda a não só a nos entender, como também entender aqueles que emitem suas opiniões. Então esse é o grande problema que a gente tem. Manter essa imparcialidade, manter essa neutralidade, esse equilíbrio diante da diversidade das opiniões. Para nós, muitas vezes, é uma postura muito mais apaziguadora do que passiva. Porque muita gente se coloca nessa condição dizendo assim, olha, eu prefiro não me meter, porque vai que eu entro no rolo e isso me dá algum problema. Aí é uma postura passiva. Outras vezes eu posso dizer, olha, eu prefiro não emitir a minha opinião, porque ainda não conseguimos encontrar aqui um senso, um bom senso. Mas se perguntarem o que eu penso, eu vou dizer. Aí, na verdade, eu prefiro não perturbar aquilo que não se encontra ainda em equilíbrio. Então, todas essas posturas que nós temos hoje, elas vão sendo demonstradas observando sempre o resultado. Não a imposição das nossas ideias, porque o orgulho muitas vezes é assim. Eu tenho a minha opinião e ninguém vai mudar isso. Eu acho que a minha opinião é mais importante que a de todo mundo. Eu acho que aquilo que eu penso é superior a todos, porque eu sei mais. A gente vê naturalmente aí o orgulho falando muito mais do que a razão. Então, felizmente para nós, quando nós começamos a discutir a ansiedade, a paixão, que é o mais complicado. A paixão, quando nós estamos apaixonados, nós ficamos cegos. E lembrando sempre que paixão não é algo relacionado com uma relação afetiva. Paixão é aquela força interior que faz com que nós nos envolvamos com alguma coisa de um modo muito mais profundo. Apaixonado por um partido político, nós não vemos aí pessoas se agredindo publicamente, isso é paixão por uma ideologia política. Não vemos pessoas se devotando a uma fé com toda a sua paixão? Então, muitas vezes, aquele que está muito apaixonado, que já tem um temperamento explosivo, aí você junta o combustível com aquela pequena faísca. Pronto. O problema é quando o fogo passa, né, Angelina?
Porque o fogo por onde passa, ele sempre deixa ali o seu estrago, o seu rastro, mesmo que seja rápido. Aí nós entramos nessa fase do desequilíbrio. A Márcia colocou lá em cima, né, quando é por princípio, a opinião do outro não faz diferença, desde que os nossos princípios sejam condizentes com essa verdade que nós estamos aprendendo a conhecer. Quando Kardec trouxe para nós essas interpretações do Evangelho, naturalmente ele teve por objetivo nos ajudar nessa fundamentação religiosa que a doutrina espírita tem hoje. Muitas vezes as pessoas dizem assim, não, mas o espiritismo não é religião, mas ele se baseia no cristianismo. O cristianismo não deixa de ser uma filosofia religiosa. Então ela tem por base essa filosofia. Então, esse é um ponto importante. Então ele nos ajudou a entender, a interpretar todos esses ensinamentos para fazer com que essa base filosófica que nós temos hoje seja uma base bem entendida, bem compreendida, bem construída. A doutrina nos deu essa liberdade de pensamento. Esse pensamento crítico. Lembra que quando se fala em crítica, nem sempre é destrutivo, nós temos também críticas que são positivas. Então essas nossas críticas positivas fazem com que nós analisemos o conjunto das ideias que são apresentadas, causas, consequências, onde, como, quando, porquê. Tudo isso é levado em consideração. E não simplesmente, não, eu acredito porque foi dito. Alto lá. Tudo bem que foi dito, mas vamos analisar todas essas ideias para saber exatamente se aquilo que foi dito é condizente com esses princípios que nós consideramos como absolutos. Lá no Livro dos Espíritos, nós temos na terceira parte das leis morais. Então nós tivemos ali lei natural, lei do trabalho, lei do progresso, lei da destruição, lei disso, lei daquilo, justiça, amor e caridade. Todo esse conteúdo foi apresentado exatamente para que a gente tivesse referências. Quando você fala sobre a destruição que acontece no mundo hoje, das guerras, das calamidades, dos conflitos e coisa e tal, nós temos então, mas espera aí, essa destruição, ela leva a transformações, essa destruição tem ali o porquê de ter existido, traz ali responsabilidades para aqueles que causaram e tudo mais. Todas essas ideias que nós temos sobre isso, elas tiveram por base exatamente esse conteúdo filosófico que nós estudamos. Então esses princípios precisam ser muito bem construídos para que a gente possa tê-los como referência. Se os meus princípios forem princípios distorcidos, eu sempre vou agir de acordo com os meus princípios. E sempre vou achar que a opinião dos outros não faz diferença. Não fazem diferença. Então, até mesmo na construção dos nossos princípios, nós temos que observar se eles são princípios verdadeiros ou são princípios equivocados. Isso é muito difícil e por isso que existe uma grande responsabilidade de cada um de nós no estudo, no aprofundamento, no desenvolvimento daquilo que nós acreditamos. O estudo é fundamental. Porque, do contrário, vão apresentar para nós essa ideia. Querem observar, por exemplo, uma ideia que nós temos hoje, lamentavelmente, dentro do meio religioso. Quando se fala, por exemplo, a relação da fé com a construção da felicidade material. Se você acredita em Deus, se você colabora com Deus, você vai ter um retorno material. E isso, sem dúvida nenhuma, faz parte dos princípios daquela filosofia. E isso a gente vê que é um equívoco. De imaginar que se você acreditar em Deus, se você se devotar a Deus, ou você fazer oferendas materiais a Deus, já que todas essas contribuições que são dadas nada mais são do que oferendas para Deus, ou seja, você agrada a Deus com a matéria e Deus te devolve depois com benefícios materiais. E isso não é uma crença quase que generalizada em determinados meios religiosos? Agem
dessa forma e não fazem, e não estão preocupados com isso. Não, eu fiz isso porque eu acredito que é verdadeiro, mas alguém está dizendo para você, mas isso é errado. Não me importa a sua opinião. Eu estou fazendo isso porque esses são os meus princípios. Se os princípios não forem verdadeiros, as consequências todas serão equivocadas. É como se nós falássemos da construção de um grande edifício. Se o alicerce não for sólido, o edifício todo vai rachar e vai demolir. Se os princípios não forem verdadeiros, tudo aquilo que você faz em nome desse princípio vai ser demolido com o passar do tempo. E aqui no nosso mundo ocidental nós temos algo que é extremamente importante. Estudarmos sobre a história e os ensinamentos de Jesus. Vai com Deus, Didima. Beijo para você, até a próxima. Então para nós é fundamental quem foi Jesus e o que ele ensinou. Só que o que nós observamos hoje é que se estuda muito mais o homem do que as suas ideias, como nós dissemos no início. Sabemos quem foi, onde ele viveu, com quem ele viveu, quando ele viveu, o que aconteceu com ele, mas espera aí. Ele não veio aqui para contar a sua própria história. Ele veio para ensinar alguma coisa aos homens. Então quando nós falamos assim, eu sou seguidor dele, eu me esqueço daquilo que ele ensinou. Que na verdade eu sou discípulo dos ensinamentos. Eu não me apego ao mestre, porque na verdade o mestre, se não é esse mestre, virá outro mestre. Então a minha preocupação é exatamente assim, mas o que exatamente ele ensinou? Isso que ele ensinou tem fundamento? E aí então eu deixo de me preocupar com a religião em si. Aí eu me apego então à filosofia. Porque a religião, nós sabemos, ela é um conjunto de valores e ações que muitas vezes se tornam muito mais importantes do que os seus princípios. Por exemplo, a religião, na sua condição geral, ela é formada por uma hierarquia, onde tem uma liderança e depois tem ali os seus subordinados. Então tem uma liderança. Ela tem ali um conjunto de dogmas naquilo que é essencial e imutável e aquilo que não é. Ela tem cultos e sacramentos. Isso é fundamental, nós vemos em todas as religiões tradicionais esse tipo de prática. Tem ali o seu conjunto de objetos sagrados, que vemos também, todas elas têm suas simbologias, né? Temos ali os seus princípios filosóficos, de um modo geral registrados em livros considerados sagrados. Essas são as religiões tradicionais. Então muitas vezes nós aprendemos que você deve comparecer, que você deve receber, que você deve se comportar dentro daquelas práticas religiosas, mas a filosofia por si só acaba ficando esquecida. Jesus, por exemplo, no seu Sermão da Montanha, ele acabou resumindo praticamente todas as suas ideias. Esses são os princípios fundamentais. Mas eu prefiro me colocar como um seguidor de Jesus, porque ele é poderoso, porque ele é isso, ele é aquilo, mas de tudo aquilo que ele falou acaba ficando em segundo plano. Então nós hoje, estudando a doutrina espírita, nós temos felizmente o inverso. Primeiro foi colocado para nós a filosofia, depois nós nos preocupamos com os seus autores. E é uma questão de estudo de história, de estudo de conhecer a sua construção e tudo mais, né? Então isso acaba sendo secundário. Então, muito mais importante do que eu me colocar como seguidor de Jesus, ou seguidor de Kardec, ou seguidor dos espíritos, basta eu me colocar como uma pessoa de bem. Isso acaba se tornando muito mais valioso do que eu me declarar publicamente que eu sou seguidor desse ou daquele filósofo, desse ou daquele missionário. A Márcia colocou
Tenho 2 filhos adultos e 2 adolescentes. Os adolescentes têm problema de aceitação. Eles nos acham muito diferentes e se sentem incomodados. Né? Mas é natural, Márcia, porque isso faz parte da idade. Né? Isso, a adolescência é sempre uma fase de descoberta, uma fase de desejo de conquistar a sua independência, de conquistar o mundo. Né? Nós fomos adolescentes também, e com certeza não fomos muito diferentes disso, não. Né? Os nossos pais certamente têm histórias para contar dos nossos momentos de rebeldia, dos nossos momentos de resistência a essas novas ideias. Né? Hoje nós somos assim. Nós vemos os nossos adolescentes. Então, quer dizer, cabe a cada um de nós esse trabalho paciente, esse trabalho amoroso, de fazer com que gradualmente eles vão se esclarecendo, né, sobre aquilo que eles desejam, aquilo que eles acreditam e aquilo que eles precisam fazer. Né? Então, continuando aqui para nós, vamos lá. Só um instantinho. Tá. Aqui um pouco mais abaixo, no item 16, Kardec fecha para nós aqui. Só continuando aqui um raciocínio que eu estava falando para vocês. Né? Então aqui, Mateus ele dizia assim, mais uma vez, sobre Jesus. Sobre o modo como ele trouxe essa mensagem, né, que quem confessá-lo diante dos homens, ele vai então confessar diante de Deus, e quem o negar, ele vai negar diante de Deus. Então, vemos então essa incoerência sobre aquilo que Jesus representava como construtor dessa filosofia, e palavras tão duras como essa. Dentro dos valores espíritas, nós podemos entender então que a partir do momento em que eu não confessar Jesus, mais uma vez a gente tem que despersonalizar esses princípios. Então não é questão de você confessar ou não Jesus, mas de você confessar esses valores, de você demonstrar isso claramente. Se você por acaso prefere mascarar esses valores e agir dessa forma, vamos dizer assim, pragmática diante do mundo, né? Se começarem a falar mal, eu também falo porque eu quero ficar bem no meio da galera. Se por acaso não falarem nada, então eu me coloco como santo e coisa e tal. Então nós vemos assim que, muito mais do que esperar que Jesus confesse ou não confesse, ou nos confesse ou não nos confesse diante de Deus, nós temos ali a lei de causa e efeito. Essa lei é fundamental, porque ela vai simplesmente trazer como retorno aquilo que nós praticarmos, aquilo que nós vivenciarmos. Então, se eu me mantiver firme com esses princípios verdadeiros que eu abracei, eu naturalmente estou entrando em afinidade com esses pensamentos mais elevados, com essa faixa vibratória mais elevada, e naturalmente vou dar sequência na minha existência, dentro dessa jornada espiritual, vamos chamar assim, colhendo os frutos positivos daquilo que foi semeado. Se por acaso eu nego, eu me mantenho meio instável diante de tudo isso, eu mesmo crio essa instabilidade dentro de mim. Então nós vemos que a lei de causa e efeito faz esse papel que no passado Jesus teve que se colocar como executor. Então não é ele que vai determinar se eu vou entrar no reino de céus ou não vou entrar. Nós vemos ali então que Jesus é aquele representante dos princípios, e esses princípios que vão determinar, sendo seguido ou não por mim, se eu vou estar em sintonia com essa faixa vibratória mais elevada ou não. Então, através dos estudos espíritas, nós podemos entender que quando nós falamos em Jesus, nós saímos da pessoa, saímos do homem, da personalidade, e entramos naquele conjunto todo de princípios. E aí então nós começamos a analisar cada um deles. Quais foram os seus ensinamentos? Quais são as suas consequências? Começamos a desenvolver sabedoria para saber como praticá-los,
no momento certo de demonstrá-los, e não simplesmente ficar gritando publicamente que eu sou dessa religião. Por exemplo, nós vemos hoje que declararmos-nos como espíritas publicamente acaba sendo quase que uma condição de status. Afinal de contas, nós começamos a elitizar aquela ideia de que ser espírita é ser alguém superior, ser alguém nobre. A coisa de 40 anos, 50 anos, se declarar espírita era se condenar a ser rejeitado pela sociedade. Você é espírita? Sai de retro. Cruz credo. Você mexe com aquelas coisas. Hoje não, hoje ser espírita é psicografia de Chico Xavier, é novela que fala de espiritismo, é cinema que está lotado. Então hoje nós temos aquela preocupação, não, porque eu sou espírita, declarar publicamente. Tá, muito bem. Nós sabemos que a grande importância de tudo isso não é o rótulo com que nós nos declaramos, mas é a forma como nós vivemos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo trabalho que ele faz, pelo esforço que ele faz, e não simplesmente por ele se declarar publicamente. Se alguém perguntar qual é a minha religião, eu falo que eu sou espírita. Se ninguém perguntar, não interessa. Mas eu espero, que as minhas ações sejam dignas daquilo que eu me declaro ser. Eu espero que as minhas ações, que as minhas condutas, sim, criem em torno de mim essa psicosfera positiva, não que eu espere a aceitação, mas que aquilo que eu faça provoque uma boa impressão, que provoque bons efeitos onde quer que eu esteja. Nós tínhamos no passado, e temos ainda no presente, a necessidade daqueles que vivem em torno da religião e precisam demonstrar isso. E para isso, então, usam roupas adequadas, se declaram publicamente como sendo parte daquela filosofia. Isso é o tipo de vida que escolheram. Mas no silêncio da nossa consciência, no silêncio de nós mesmos, ali estão vivos exatamente esses valores que devem ser sustentados, esses valores que devem ser alimentados. Então lembremos sempre que quando nós falamos que confessar Jesus não significa sair dizendo o nome dele o tempo todo. Obrigado, Cindizinha. Qualquer religião ou crença, Dudu, isso não é uma exclusividade. Tudo isso significa que se você sente a necessidade de se declarar dentro daquela religião, faça. Mas muito mais do que essa declaração, viva os seus valores. Viva os seus princípios. Porque é então esse confessar diante de Deus ou negar diante de Deus, não vai ser uma atitude pessoal de Jesus, mas vai ser uma consequência natural de uma lei que rege a nossa existência, que vai exatamente nos ajudar nesse processo evolutivo. Então Jesus deixou de ser a pessoa, mas ele se tornou exatamente o representante desses valores. Então seguir Jesus não significa andar atrás dele como se via no passado. Porque dá para a gente imaginar naquele cenário de antigamente, da época em que Jesus viveu aqui, ele caminhando pelas vilas, pelas ruas, pelas estradas, e as pessoas caminhando atrás dele. Eles se declaravam seguidores, porque eles seguiam Jesus. Seguiam onde ele fosse. Se ele ia para a montanha, iam atrás dele. Se ele ia para uma casa, ia atrás dele. E os seguidores dos princípios, que eram aqueles que, mesmo não estando perto dele, agiam de acordo com aquilo que ele ensinava. Esses são os verdadeiros seguidores. Aqueles que seguem o princípio, e não aqueles que seguem os homens. Seguem o homem. Porque aquele que segue o homem não trabalha. Porque o tempo todo ele só fica andando atrás. Ele não executa, ele não constrói, ele não produz. Ele só segue, ele só caminha. E dentro da filosofia religiosa é a mesma coisa.
Me declarar seguidor não significa muita coisa se eu sou aquele seguidor improdutivo. Ser, por exemplo, como adepto da doutrina espírita, é a mesma coisa. Você é adepto em que sentido? Porque você frequenta, porque você diz, porque você lê, ou porque você vive? Nós começamos então a desmaterializar e a despersonalizar tudo aquilo que até então nós acreditávamos. Então a coragem da fé é muito mais uma demonstração na vivência do que uma declaração pública daquilo que se faz. Se você acha que se declarar publicamente vai te fazer bem para o seu ego, fazer bem para as paixões que você abraça, ótimo. Aí é uma opção sua que você faz. Mas isso vai ter muito efeito na sua relação íntima com Deus se você não estiver vivendo. Porque a gente já ouviu e já leu muitas e muitas declarações de espíritos que chegam no mundo espiritual decepcionados porque seguiam com fidelidade as suas religiões enquanto estavam encarnados. E no mundo espiritual se encontraram completamente desolados, abandonados, decepcionados porque nada daquilo que eles acreditavam aconteceu. Simplesmente porque não viviam aqueles princípios. Então a coragem da fé, dentro das nossas opiniões, não é a opinião de eu me declarar espírita, mas é a opinião de eu sustentar os meus princípios, os meus valores. E claro, com sabedoria. Não vou entrar em um debate improdutivo para tentar convencer alguém de que eu sou uma pessoa boa. Se existe a necessidade de eu trazer uma contribuição com o meu conhecimento, com os meus valores, que possa ajudar no desenvolvimento daquelas ideias, claro que eu com sabedoria vou fazer isso, mas jamais entrar num debate improdutivo. Porque essa coragem da fé nós vemos muitas vezes em debates calorosos, debates que são muito mais destrutivos do que construtivos, em que existe ali uma grande fogueira de egos, cada um querendo defender a sua ideia, para mostrar que é mais forte, para mostrar que é mais inteligente. E qual a importância disso? Se por acaso alguém fala alguma coisa e ele está convicto disso, a gente vê muito isso em discussões na nossa vida social real e na nossa vida social virtual. Quando pessoas começam a debater, começam a discutir, um jogando na cara do outro aquilo que acredita, como se isso fosse construir alguma coisa. E no final da discussão ninguém mudou de opinião e ninguém se suporta mais. Acabaram de se tornar inimigos porque defendiam suas ideias sem a sabedoria, sem o equilíbrio necessário. Aqueles debates que começam a falar de uma opinião filosófica, religiosa, e no final estão se xingando e se agredindo. De tão apaixonados que estão, não perceberam exatamente que a coragem da fé, muitas vezes ela se dá através do silêncio, não através do grito. Porque tem que ter coragem para falar, e tem que ter coragem para se calar também. Principalmente naquele debate em que fala assim, olha, é melhor eu ficar quieto, porque isso não vai adiantar nada. E o outro vem e provoca. E eu tenho que ter coragem. Não, ele está me provocando porque ele está querendo a discussão. Mas eu prefiro ficar quieto. Não me importa o que ele pensa, eu estou com os meus princípios, eu estou com a minha verdade. Sim, Sandra, esses debates teológicos, eles são recheados, né, de ideias que são fiéis às bases da crença de cada um. Então, como eu falei para vocês, os debates muitas vezes ele vem de uma forma muito inteligente, muito bem construída. Para nós espíritas, quantas vezes dentro de estudos espíritas, né, para aqueles que são mais antigos aqui no Pautal, que já teve o desprazer de presenciar discussões pavorosas entre espíritas
citando passagens de Kardec, citando passagens, e na verdade estavam se ofendendo cada vez mais, cada um defendendo a sua verdade. Aí estavam na superficialidade da religião e não estavam vivendo a filosofia. E pessoas extremamente inteligentes, que conheciam a letra muito bem. Só que, lamentavelmente, só conheciam a letra, mas não viviam os seus princípios. Dudu colocou, né, como se cada religião ou crença fosse melhor que a outra. O melhor ou o pior vai ser o resultado que ela apresenta. Não importa a escolha que cada um faça. Até porque a gente lembra que no próprio Livro dos Espíritos, lá na parte das leis morais, Kardec chega a perguntar se vai chegar um momento em que nós não teremos mais fronteiras ou não teremos mais idiomas diferentes no nosso planeta. Os espíritos disseram que isso é impossível. Porque cada religião, cada crença, por exemplo, né, cada idioma, cada país, cada grupo de indivíduos, ele é formado por questões culturais. E essas questões culturais, elas são resultado da diversidade que existe no nosso planeta. Então até mesmo as religiões também trazem aparências diferentes, mas a tendência é que todas elas evoluam para os mesmos valores. A gente tem falado muito em valores e princípios, mas todas elas se encontrarão nesse mesmo ponto, embora sejam vividas de formas diferentes. Cantam canções diferentes, se vestem de formas diferentes, se reúnem em locais diferentes, porque cada grupo tem cultura diferente. Mas todas elas acabaram falando a mesma coisa. Então por isso a gente lembra, né, que, conforme foi trazido para nós por Leon Denis, se eu não me engano, que o Espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Não porque todas elas vão ler Allan Kardec e todas elas vão frequentar centro espírita, mas porque essas bases filosóficas que nos conectam com o mundo espiritual e nos trazem todas essas revelações, toda essa forma diferente de compreensão, será também presente em todas elas. Todas elas se verão, todos os indivíduos se verão como espíritos imortais, se verão como seres reencarnados, se verão como seres que no mundo espiritual darão continuidade na sua evolução. Todas elas se verão dessa forma, independente de onde, né, do ambiente ou da forma como elas são praticadas. A Márcia colocou, né, já presenciei uma discussão entre um católico e um ateu. Um defendendo Adão e Eva e o outro dizendo que Deus não existia. Pois é, né, é interessante a gente ver isso, né, porque os dois batendo cabeça e um tentando convencer o outro. E na verdade a gente lembra sempre que ninguém convence ninguém, as pessoas se convencem. Então é fundamental a gente ter isso como base do nosso raciocínio. Para a gente poder concluir, o último trecho aqui embaixo. O mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho, eles também se dirigem a essas palavras do Cristo. A eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então a gente lembra que não é Jesus que será o porteiro que vai indicar quem vai ou quem não vai. Já existe uma lei que faz isso e Jesus simplesmente é a personalização dessa lei. Não segui-lo como indivíduo, mas seguir os seus ensinamentos. E isso é fundamental para cada um de nós. Para encerrarmos, Angelina colocou, uma colega evangélica disse-me: Jesus te ama, vem conosco para ser feliz. Agradeci e respondi que Jesus estava comigo há muito tempo, né? Pois é, o importante, Angelina, é o cuidado na forma como nós expressamos as nossas ideias. Né? Então, assim, é muito mais fácil nós falarmos numa linguagem que seja compreendida do que a gente usar uma expressão que, por mais
que não seja da nossa intenção provocar algum tipo de atrito, porque quando a gente fala assim, né, nossa, ele está comigo há muito tempo, acaba quase sendo assim uma coisa meio provocativa, né? Então, na verdade, Jesus ama todos nós, né? Então, assim, quanto mais harmônica for a nossa participação, a expressão das nossas ideias, mais condizente com essa filosofia fraternal que nós temos hoje, acaba sendo também, né? Sim, né? Felizmente. Ser é colega porque compreendeu a ideia também, não tenho dúvida disso. Então sempre pensemos nisso. Então a coragem da fé não é a agressividade com que nós demonstramos exteriormente aquilo que nós acreditamos. A coragem da fé é a sustentação dos nossos princípios, principalmente diante de um mundo como o nosso. Lembrando sempre que quando nós estudamos uma filosofia religiosa, espiritualista, nós não temos que olhar para o céu imaginando o que nos espera. Nós temos que olhar à nossa volta e observar exatamente o que nós estamos fazendo para construir o caminho para chegar onde nós desejamos. Do contrário, é todo esforço desperdiçado. Temos que pensar que nós estamos aqui hoje, vivos, encarnados, presente numa sociedade cheia de problemas, cheia de dificuldades, e a nossa participação não pode ser ignorada. Que a nossa participação, então, seja a mais proveitosa e a mais produtiva possível, baseada naquilo que nós acreditamos. Aí sim vai valer a pena. Não encontremos, não procuremos nas religiões um local de fuga da realidade, porque lamentavelmente isso é que nós encontramos hoje. Eu pego aquela religião e abraço com toda a força, como se isso fosse me tirar da realidade que eu estou aqui hoje. E para nós espíritas, estarmos encarnados tem um significado muito diferente. Um projeto existencial, a presença com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todos os desafios, que exige de nós o trabalho e o crescimento pessoal. Então não busquemos nas nossas instituições religiosas aquela caverna onde nós vamos nos esconder esperando a hora de ir embora. Se não trabalhar para construir, vai ser uma existência completamente desperdiçada. E cada instante para nós é fundamental. Tem que fazer valer a pena. Aliás, isso me fez lembrar uma passagem do filme Titanic, né, em que o nosso querido personagem Jack, quando fez aquele brinde, né, naquele salão nobre do navio, levantou a taça de champanhe e disse: fazer valer a pena. Então a nossa existência tem que fazer valer a pena. E ela só vai valer a pena se ela for construída em cima desses valores nobres que nós estamos aprendendo a desenvolver. Porque muitas vezes nós dizemos assim: fazer valer a pena, aproveitar a vida em cada instante, desfrutar de todos os prazeres. Muitas vezes nós estamos jogando uma existência inteira em fora. Porque nós estamos pensando errado. Temos que pensar certo. Então, a coragem da fé é exatamente isso. Pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, então. Certamente teríamos bastante coisa a mais para falar sobre isso, né? Mas acho que deu para a gente